Também vou aprender bastante aqui, conhecer uma nova área, que é essa área da arquivologia, através do conhecimento da professora Rosário. Fique à Bom, vontade, professor, todo o seu tempo aí. bom, boa tarde a todos, todas. Boa tarde, professor José Ricardo, que estou conhecendo hoje, mas demonstrou grande simpatia pelo nosso trabalho, e agradeço a oportunidade à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Unirio. É uma honra para mim estar aqui e vou compartilhar com todos vocês uma paixão que venho tendo com a minha pesquisa desde 2014, um pouco antes até, porque antes de começar propriamente a minha apresentação, eu faço questão de dizer que já trabalho com isso desde 2012, quando eu inaugurei uma disciplina de tópicos especiais sobre representação da informação arquivística, né? Sendo eu a única professora dentro do departamento de arquivologia interessada no assunto e tendo a ousadia de trabalhar também de forma interdisciplinar com conceitos da biblioteconomia e da ciência da informação. Então, desde 2012 venho tendo esse trabalho, essa pesquisa, mas eu só formalizei mesmo o projeto de pesquisa em 2014, né? E não parece, mas já se vão 6 anos, né? Nós fomos a um evento da ISCO Internacional em 2013. Também em 2013 me reuni com colegas da Paraíba interessadas no assunto, professora Dulce, professora Rosa Zuleide, né? E, enfim, aí depois fomos também à ISCO em 2017, que foi em Coimbra, Portugal. Tivemos oportunidade também ano passado de termos um trabalho aprovado e que foi publicado no periódico Journal Knowledge Organization. Enfim, temos tido algumas alegrias com esse trabalho e essa pesquisa. Bom, visto isso, vamos então ao que interessa, né? Eu vou falar sobre a organização do conhecimento na arquivologia, metodologia de classificação entre conteúdo e tipologia documental. Por que não está indo? Bom, aí eu vou trazer aqui para vocês um pequeno sumário para a gente ter um mapeamento da pesquisa, né? Como o problema, o objeto, os objetivos, as metodologias, que eu hoje, com a minha experiência, eu vejo que é interessante a gente sempre diferenciar a metodologia teórico-metodológica e a metodologia empírica, né, que é sempre a parte operacional, né, a praxis do trabalho, e depois as nossas considerações finais e referências. Bom, então tudo começa, gente, com uma inquietação sobre a organização do conhecimento na arquivologia. Se a classificação ou representação temática, ou seja, por assunto, pode ser compatibilizada com a classificação funcional, por tipologia documental, por espécies e tipos documentais, a fim de contribuir para a melhoria dos sistemas de recuperação da informação. Quanto ao objeto, nós escolhemos, numa realidade de uma experiência muito interessante no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, sobre com a gestão de documentos, né? Aonde houve essa experiência com uma classificação funcional, né? E por tipologia documental, né? E foi uma experiência que veio da Espanha, né? Trazida pela professora Nacélia Rodrigues, lá da UF, mas que isso já tem origem na professora Vicenta Cortez, da Espanha, e
nós pegamos uma delimitação do estudo por amostragem de dois órgãos, né? Eu ia falar secretarias, mas não, são dois órgãos na área de educação do Estado do Rio de Janeiro, né? A Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, e a Secretaria de Estado de Educação, CEDUC. Como objetivo geral, nós temos analisar a compatibilidade da classificação funcional com a classificação por assunto para favorecer sistemas de recuperação da informação. Como objetivos específicos, utilizar a tipologia documental, os vocabulários controlados e os tesauros como ferramentas teórico-metodológicas para atribuição do conceito, do predicado, da semântica, né? No caso, a gente vai estar sempre vendo o significante, que é a parte física da palavra, né? Ou do termo, e o significado, né? Que isso é muito visto na área de comunicação social, e a gente também está trazendo isso aqui para a área arquivística, né? Observar a relevância dos termos na arquivística e também, gente, diminuir a incidência de termos com sinonímias, homonímias ou quase sinonímias, né? Como que a gente pode entender as sinonímias? Ou seja, são palavras sinônimas, né? Homonímias, palavras que às vezes têm a mesma apresentação física, né? Mas os significados são diferentes. Como, por exemplo, a palavra ofício, né? Ofício pode ser ofício de trabalho, mas também pode ser ofício documento, né? E aquelas palavras quase sinonímias, né? Que a gente que elas não são exatamente com o mesmo significado, mas se parecem bastante. Isso aqui demanda tempo para explicar melhor para vocês, mas quem quiser depois poderemos conversar. Bom, aí no arcabouço teórico metodológico, né? Essa parte, assim, eu quando comecei a travar contato, eu fiquei encantada, né? Que a gente vai até a classificação em Aristóteles, na Antiguidade, passando por vários filósofos ao longo da história, né? Então, foram muitos os filósofos interessados em classificação, né? A gente pode mencionar, por exemplo, o Piaget, da área de educação, Augusto Comte, do positivismo, o filósofo Leibniz, da Alemanha, interessado também em classificação. E classificação é um tema riquíssimo, interessantíssimo, né? Posteriormente, houve a concepção da classificação na biblioteconomia e na arquivologia. A classificação e a representação de documentos e informações passaram a existir como organização do conhecimento no final dos anos 1980 como subárea da ciência da informação. E aí eu não posso deixar de mencionar que, em 1987, a professora Ingetrude Dalberg, né, que é a grande teórica da teoria do conceito, foi que deu o pontapé inicial para surgir essa subárea, né, de organização do conhecimento. E aqui nós podemos verificar a classificação do conhecimento em Aristóteles, né? Como Aristóteles já subdividia o conhecimento em filosofia teórica, filosofia prática, filosofia produtiva, né? Vocês vejam que aqui não há espaço ainda para o que a gente chama de ciências humanas, ciências exatas, mas nós já temos aqui um pouco dessa separação, né? Porque ele considerava a filosofia teórica, a física, a matemática e a metafísica. A filosofia prática ele considerava a ética, a economia e a política, e uma filosofia produtiva que ele considerava a poética, a estética e as artes, né? Vocês vejam que a classificação do conhecimento mudou muito, inclusive ampliou muito. E, na verdade, no princípio, a gente pode entender que existia uma visão holística do conhecimento, né? Mesmo antes dessa divisão de Aristóteles, o que existia era o conhecimento, não havia as especializações propriamente, né? Bom, aí não vamos nos ampliar muito, mas uma coisa muito interessante que eu também acho, e que a professora Olga Pombo, filósofa de Lisboa, Portugal, fez questão de nos mostrar em 2017, eu fui procurar as árvores todas que ela mostrou,
que eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente ainda não encontrei as fotografias, mas trouxe a árvore de Porfírio, inspirada em Aristóteles, né? Que nada mais é, se a gente for observar, né, um pensamento dicotômico, né? Um pensamento binário, né? Onde a gente tem a substância, que pode ser corpórea ou incorpórea, o corpo, que pode ser animado e inanimado, o ser vivo, sensível ou insensível, o animal, que é racional ou irracional, e o homem, que pode ser Sócrates, Platão, ou seja, os homens sábios, e outros, talvez aqueles que não sejam os sábios, né? E aí eu tenho também aqui uma fundamentação teórica, além da teoria da classificação, que é o levantamento, que tem a ver também, né, no caso, o levantamento de literatura sobre a organização do conhecimento, que é essa que eu comecei a relatar para vocês, princípios da arquivologia, gestão de documentos, teoria do conceito, taxonomia e vocabulário controlado, e os diversos tipos de classificação na arquivística, né? Classificação funcional, classificação organizacional, por assunto e por tipologia documental, que eu vou falar mais à frente. E aí, para a gente entender tudo isso, né, na área de arquivologia, a gente não pode deixar de mencionar o conceito de gestão de documentos. A gestão documental é o conjunto de medidas e rotinas que tem por objetivo a racionalização e eficiência na produção, tramitação, classificação, avaliação, arquivamento, acesso e uso de informações registradas em documentos de arquivo, né? Já a teoria do conceito em Dalberg, né? Eu trouxe até um exemplo para vocês terem uma ideia da importância do conceito, né? Estabelece e analisa o conceito, os seus predicados e características, né? Isso é uma coisa que também muito me instigou, porque a autora dá explicações sobre o conceito, estabelecendo, por exemplo, o termo jogo como parâmetro de análise, e mais especificamente o jogo de xadrez, que tem como predicados ter 2 jogadores, ter 32 peças e ser um jogo que envolve a inteligência dos participantes. Então, eu quero destacar, né, a importância da teoria do conceito para qualquer sistema de recuperação da informação, independentemente dele ser de biblioteca, de arquivo, de museu, né? É importantíssima a teoria do conceito. Bom, e aí nós vamos começar a falar sobre uma ferramenta que eu tenho tido uma familiaridade grande, que é a do vocabulário controlado, né? Que trata-se de uma linguagem artificial que resulta de escolha de termos do código linguístico, né? As professoras Johanna Smith e Nair Kobashi, né, ressaltam a importância de uma classificação rigorosa, ou seja, um plano de classificação que possa ser considerado adequado em relação à instituição. Bom, aqui eu já quero dizer para vocês da importância de se ter à mão a missão, né, as funções, as atividades, as espécies documentais e os tipos documentais à mão do arquivista ou do profissional da informação. E aí voltamos aqui também para a professora Smith e Kobashi, falando da ordenação, da hierarquização, da estruturação ou categorização de termos, que geram arquitetura de funções e atividades da instituição, atribuindo sentido ao todo. Um vocabulário controlado deve hierarquizar as funções e atividades, contemplar o controle de vocabulário, como eu já falei, principalmente no que se refere a sinonímia, homonímia e quase sinonímia. O porquê desse controle, né? O porquê da validação desses termos no sistema de informação? É para que não haja duplicidade de informação.
Se houver duplicidade de informação, se, por exemplo, tivermos 3 entradas diferentes para o nome Rosália de Matos Souza, né, que entre com Matos ou entre com Souza, nós não vamos ter um sistema de informação confiável, né? Ou se nós tivermos ofício, documento ou ofício trabalho, ofício de trabalho, entre parênteses com as suas conceituações, também não teremos um sistema confiável. Bom, então, voltando aqui para a classificação arquivística, né? Temos a função arquivística, na opinião do professor Renato Tarcísio Souza, que é um grande teórico de classificação na área arquivística, lá da UNB. Ele, então, vem já há alguns anos estudando a classificação, é um teórico respeitado na área, eu também respeito muito, e ele fala da classificação como matricial para todo fazer arquivístico, né? Então, essa função arquivística ela é determinante para se fazer uma boa avaliação documental, uma boa descrição, uma boa difusão de documentos e informações arquivísticas, né? Agora, também, o professor Souza nos alerta que é preciso haver uma metodologia científica, né, baseada em princípios arquivísticos, na teoria da classificação, na metodologia da coleta de dados, né? Não se pode mais ficar no empirismo, né? Nós temos que ter metodologia para construirmos bons planos de classificação na área de arquivo. Bom, além disso, aliás, acima de tudo, né? Não é nem além, é acima de tudo, a gente tem que respeitar os princípios da arquivística, né? Então, o princípio do respeito aos fundos documentais, que é o principal princípio arquivístico criado no século XIX pelo francês Nathalie de Valy, em 1841, e que distingue a arquivologia de outras áreas de conhecimento. Então, o principal teórico sobre o princípio de respeito aos fundos, que escreveu um artigo emblemático sobre isso, que até hoje você precisa ler várias vezes para compreender o pensamento do professor Michel Duchamp, ele fala um pouco sobre o respeito aos fundos aqui. Para adotar aqui sua definição mais simples, deixando de lado todos os problemas de interpretação que abordaremos no decorrer desse trabalho, consiste em manter agrupados, sem misturá-los, desculpe aí, teve um acento a mais, a outros, os arquivos, documentos de qualquer natureza, provenientes de uma administração, de uma instituição ou de uma pessoa física e jurídica. É o que se chama de fundo de arquivos dessa administração, instituição ou pessoa. Bom, gente, isso na verdade é a identidade do fundo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, o fundo Carlos Drummond de Andrade, então é desde o dia em que ele nasceu, com a certidão de nascimento, com todo o desenvolvimento das atividades dele enquanto poeta, escritor, enfim, jornalista, né? Tudo aquilo que ele produziu e que ele escreveu até o dia do seu óbito, né? Inclusive, nesse meio tempo aí, a certidão de casamento, né? As certidões de nascimento dos filhos ou da filha, né? Parece que ele só tem uma filha. E é só para dar um exemplo. Bom, no princípio da proveniência, que todo mundo confunde com o princípio do respeito aos fundos, né? A maior parte das definições de respeito aos fundos se reportam, na verdade, a esta noção, a tal ponto que o equivalente da expressão respeito aos fundos, nos países de língua germânica e em vários outros, é princípio da proveniência. O fundo é definido como conjunto de arquivos cuja proveniência é a mesma, né? Não confundir com procedência, tá? Proveniência tem a ver com a documentação produzida pelo titular da documentação, seja ele uma entidade pública ou privada, ou então uma pessoa física, né? Mas, de qualquer forma, a gente também não deve confundir, porque o princípio da proveniência, ele é mais fácil de guardar, né? É toda aquela documentação que
vai ter uma relação com a entidade produtora, né? Já no caso do princípio de respeito aos fundos, o professor Duchamp elencou algumas características que eu não relatei aqui, senão vai ser muita coisa, mas só para vocês terem uma ideia. Tem que haver uma legislação que cria, tem que haver uma certa autonomia jurídica e decisória, tem que ter uma chefia, tem que ter uma legislação que promove o desenvolvimento, tem que ter uma legislação que extingue, ou então, como eu falei no caso da pessoa física do Drummond, o atestado de óbito, né? Mas quem quiser se interessar mais por esses assuntos, eu estarei à disposição. Bom, e aí seguindo o princípio da ordem original. Na arquivística, o princípio da ordem original e o princípio da territorialidade, que nós ainda vamos falar mais adiante, eles podem ter sido feitos de forma cronológica, alfabética, geográfica, temática, por espécie documental, né? Então, é um princípio associado aos princípios da proveniência e de respeito aos fundos documentais. Por quê? Porque não se pode, na arquivologia, alterar aquela ordem que foi dada, sei lá, no século que foi produzido, né? Houve um caso, né, mencionado numa bibliografia que eu li, que uma pessoa queria ter acesso à documentação do Salazar, Portugal, né, o governante ditador lá em Portugal. E aí, quando isso foi encontrado, a secretária queria alterar a ordem dada por aqueles que eram assessores lá do Salazar, e aí um arquivista chegou e disse, não altera nada, porque isso vai alterar o que estava, né, no pensamento do Salazar, né, que, na verdade, o arquivo dele refletia, né, o seu pensamento político, ideológico, social. Bom, o princípio da territorialidade. Princípio que respeita o local geográfico de produção e criação de documentos, associado normalmente aos princípios da proveniência, de respeito aos fundos. Eu não coloquei aqui, mas também da ordem original, que tem a ver muito com a ordem original, né? Então, é inconcebível a gente pensar, por exemplo, numa documentação que foi produzida no século XVIII nas Minas Gerais, né? Antiga Vila Rica, né? E que, depois que criaram Belo Horizonte, pensaram em levar a documentação de Ouro Preto, antiga Vila Rica, para Belo Horizonte. Gente, isso é inviável, isso é inconcebível, né? Porque como é que você vai desvincular dos objetos, das pessoas, enfim, do ambiente, do contexto onde os documentos foram produzidos, tá? Bom, indo então, seguindo o nosso raciocínio, nós falamos nos tipos de classificação. Olha, eu sei que eu vou ser um pouco polêmica, mas já sendo, não se pode deixar de mencionar o pai da arquivologia, que é, na verdade, um bibliotecário, o nosso famoso Theodor Roosevelt Schellenberg, que falou dos tipos de classificação de documentos, né, que nós podemos citar aqui. O funcional, o organizacional e por assunto. Então, na classificação organizacional ou estrutural, Schellenberg menciona a estrutura orgânica, né? Ou seja, as classes primárias representam os principais elementos organizacionais da repartição. Desculpa. A divisão em classes organizacionais é possível e aconselhável somente em governos de organização estável e cujas funções e processos administrativos sejam bem definidos. Bom, isso aqui foi uma problemática que o professor Renato Souza também trouxe para nós, num dos textos, que agora não vou me lembrar qual deles, mas ele fala, né, como no Brasil a gente não tem essa organização estável,
né? A administração pública no Brasil, ela é instável, né? Então, ele aconselha que a gente se guiasse pelas atribuições e não pelas siglas, né? Agora, essa estrutura orgânica é interessante para a gente entender hierarquicamente como que os órgãos são dispostos, né? Bom, na classificação funcional, nós temos os documentos, uma vez agrupados por atividades, podem ser, além disso, agrupados de acordo com a função. Os grupos funcionais são as classes maiores, normalmente criadas para a classificação de documentos de uma entidade. Então, só para vocês terem como exemplo, né, eu participei do grupo de trabalho que elaborou há anos atrás, entre 2006 e 2008, e depois passou a ser a Portaria 92, publicada pelo SIGA, o Sistema de Gestão de Documentos da Administração Pública Federal, que é o Código de Classificação de Atividades FIM das IFES, das Instituições Federais de Ensino Superior. E aí eu trouxe para vocês aqui esse exemplo, né, por exemplo, quais são as funções, né, das universidades no Brasil. Não sei no exterior, porque não conheço as universidades do exterior nesse sentido de estrutura, mas aqui nós temos ensino, pesquisa e extensão. Bom, seguindo, a classificação por assunto. Se os documentos se referem a um campo especial de pesquisa, como, por exemplo, química agrícola, os cabeçalhos de assuntos ou tópicos devem corresponder às subdivisões lógicas daquele campo específico. Os cabeçalhos para arquivos extraídos de uma análise puramente lógica dos assuntos, abrangendo um campo de conhecimento humano. Comparam-se àqueles sobre os quais o material de bibliotecas é classificado, né? A grande questão entre a classificação por assunto e a classificação por tipologia, e que isso é uma grande polêmica entre arquivistas, principalmente, é de que a classificação por assunto ela rompe com a organicidade dos documentos arquivísticos, né? Que é uma característica da arquivologia. E que, de certa forma, ela também rompe com os princípios arquivísticos, né? E é justamente nisso que eu venho me deixando levar, né, com essa polêmica, para ver se a gente consegue dar um certo norte a esse questionamento, né? Bom, então, na metodologia teórica, como eu já falei com vocês, a gente procurou se basear na organização do conhecimento, nos sistemas de recuperação da informação, acesso à informação, porque hoje em dia a gente tem a Lei 12.527, que força os arquivos a atender as pesquisas e demandas da sociedade, e com a justificativa de utilizar a classificação funcional como um recurso estratégico. Bom, aí nós vamos cair no coração desse trabalho, né, que é justamente a metodologia aplicada a partir do estudo do Manual de Gestão de Documentos do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu, juntamente com a minha bolsista, a Natália, nós fizemos esse levantamento e comparamos por amostragem os planos de classificação dos órgãos das secretarias do Estado do Rio de Janeiro na área de educação ligados ao APERJ. De que maneira nós fizemos isso? Nós buscamos uma experiência que eu já tinha tido em Brasília, no final dos anos 90, com o Tesouro Brasileiro de Educação, Brased, que já foi muito aperfeiçoado, do Centro de Informação em Biblioteca e Educação, CIBEC, instrumento escolhido para a validação dos termos. Validação dos termos, esse que nós estamos vendo aqui, tá, gente? Só como amostragem. A fim de investigar se é possível ter uma equivalência entre a classificação por assuntos e a classificação funcional, por funções, atividades, espécies e tipos documentais.
Bom, aí eu pedi a Natália, né, que é minha bolsista de pesquisa, né, por sinal muito esforçada, muito dedicada. Ela, então, com a minha orientação, ela fez essas pequenas planilhas, né? Por exemplo, aqui na CEDUC, né, compatível a CEDUC com o assunto no Tesouro Cibec. E aí eu gostaria de lembrar vocês, né, a questão da teoria do conceito, porque o tesouro, ele tem um conceito que acompanha o termo, né? Então, aqui vamos ver, como atividade, na tabela da SEDUC, acompanhar a atividade escolar, né? Com o termo no tesouro, a administração da educação escolar. Só para vocês terem uma ideia aqui, ordenação, na conceituação, ordenação das partes que regem a operacionalidade do ensino e a dinâmica de seus fatos. Então, isso está também no Ministério da Educação e Cultura, no Serviço de Estatística Educacional. Como fontes, né, eles têm Fórum de Mídia e Educação de 2001. Então, aqui, né, não é um termo qualquer, é um termo validado com a credibilidade de fontes ditas confiáveis na administração pública, né? Seguindo aqui, mais alguns termos em que as tipologias conferem com um termo usado no tesouro do CIBEC, né? Então, temos lá, aqui o que vai diferenciar são apenas as espécies documentais. Então, comunicação interna de autorização de projeto de correção de fluxo escolar. Mensagem eletrônica de autorização de projeto de correção de fluxo escolar. Ofício de autorização de projeto de correção de fluxo escolar. E processo de autorização de projeto de correção de fluxo escolar. Como vocês podem verificar, aqui no termo tesouro, nós temos como o termo principal correção do fluxo escolar. Então, aqui, nesse caso, não há perda de informação, né? Tanto as espécies documentais quanto os assuntos, eles são compatíveis, né? Aqui ainda na SEDUC, né, é uma outra planilha que a Natália fez para mim, nós temos aqui a tipologia documental do APERJ, na SEDUC, né, SEDUC como Secretaria de Educação do Estado do Rio, que tem uma ata de conselho de classe, que é uma espécie documental. E no termo do tesouro, CIBEC, conselho de classe, né? Aqui a única coisa que a gente... porque, vamos dizer, a espécie documental e o termo são compatíveis, né? A única coisa que, se por um acaso vai se perder no sistema de informação, seria a espécie, que é a ata. Mas vamos ver o conceito. Conselho constituído para cada turma de uma escola, com a participação da direção, do orientador pedagógico, do orientador educacional, dos professores da turma e dos representantes dos alunos eleitos pela turma. Nota: os principais objetivos do conselho de classe são efetuar uma avaliação contínua do aluno e da turma em seus aspectos quantitativos, especialmente qualitativos, integrada à avaliação permanente do professor, né? Então, a gente vê aqui, na verdade, uma tipologia documental que ela é mais completa, né, na especificidade de informação ata do que o termo conselho de classe, mas não deixam de ser compatíveis, né? Agora, aqui, nós vemos também um exemplo parecido na SEDUC, que o que vai diferenciar são as espécies, mas no termo tesouro do CIBEC, o transporte escolar, ele predomina. Aonde eu posso dizer para vocês, já me antecipando um pouco as considerações finais, que eu acho que a tipologia, a classificação por tipologia e a classificação por assunto, elas são complementares. Elas não são divergentes. Eu acho que nós temos que acabar um pouco com esse preconceito, né?
porque se vocês verem aqui na conceituação do Tesauro, né, vai garantir o sentido do termo transporte escolar, né? A única coisa que a gente vê de diferente, mas eu acho que parece que aqui menciona também aqui para os alunos das escolas de educação especial, né? Então, tem aqui também processo de solicitação de transporte escolar para alunos portadores de necessidades especiais. Aqui embaixo também um requerimento para transporte de alunos especiais, necessidades especiais. Em cima também. O que vai diferenciar aqui é justamente portador de necessidades especiais, mas na conceituação do Tesauro isso é contemplado. Bom, na FAETEC, que é uma outra fundação do Estado, né? Aqui nós vemos, nas atividades, conceber e organizar o funcionamento das unidades de educação básica, técnica, tecnológica, de qualificação profissional e superior. No termo do Tesauro, a administração das instituições de ensino. Na conceituação, complexo de processos técnicos cientificamente determináveis, que, baseando-se em filosofia e uma política de educação em geral, de escola, em particular, desenvolve-se antes, durante e depois das atividades básicas da escola, com o objetivo de assegurar-lhes unidade, economia e aperfeiçoamento. Realmente, apesar, né, da compatibilidade das atividades com o termo, mas eu me arrisco a dizer que não são totalmente compatíveis, apesar da gente estar dizendo no nosso título que são compatíveis, mas a gente verifica que aqui nas atividades, né, há uma ampliação do ensino, não é só ensino básico, é ensino técnico, tecnológico, de qualificação profissional e superior. Mas vocês vejam que são complementares. Na tipologia ainda da FAETEC, parecer de reconhecimento de curso de instituição de ensino de educação superior. Aqui no termo do Tesauro do CIBEC, reconhecimento de cursos, né? Só que aqui na conceituação do Tesauro, ato de autoridade competente concede validade à oferta de curso de nível superior, né? Então, isso confere tanto com a tipologia quanto com o Tesauro. Isso aqui é um exemplo que eu acho que é um grande parâmetro para essa discussão que a gente está conversando aqui com vocês, né? Essa análise, né? Agora, o que vai distinguir aqui realmente é a espécie documental, parecer, né? Que é um documento na área arquivística, na diplomática principalmente, chamado de documento enunciativo, ou seja, uma autoridade tem condições, tem confiabilidade para dar para fazer um documento de reconhecido valor, porque a pessoa é um especialista, então só ele pode fazer aquele tipo de parecer, né? Bom, na FAETEC ainda, estruturar, promover e acompanhar o programa de bolsa cotista, né? A minha colega, a minha bolsista e eu, a princípio nós entendemos que o programa social suplementar, né, ele não é compatível com o programa de bolsa cotista, mas ao ver com maior detalhamento aqui na conceituação do Tesauro, né, aqui está no número 2, principalmente, o significado número 2, programa governamental que visa eliminar as desigualdades que sofrem os setores menos privilegiados da sociedade. Não é uma coisa assim explícita que está se falando em bolsa de cotas, mas está se falando de desigualdades dos menos privilegiados da sociedade. Mas quais são esses segmentos menos privilegiados? Realmente, aqui, a gente vê um exemplo de não compatibilidade total, tá? Então, já aqui nas considerações finais, não sei se eu já extrapolei o horário, professor José. Professor? Professora,
Quanto tempo nós temos ainda? Passou um pouquinho, mas o tema está tão interessante que eu nem resolvi interferir. Eu estou adorando, então eu deixei Ai, que bom, que maravilha! dos seus convidados aqui, os participantes também, ninguém manifestou nada. Eu deixei correr, Aham, tá muito bacana. tá bom. Então, vamos Tá? nas considerações finais. As taxonomias, termos hierarquizados, e aí eu entendo termos hierarquizados, gente, não só taxonomias por assunto. Uma coisa que eu venho pesquisando com a minha bolsista, a Natália, que eu espero que esteja aí nos ouvindo, né, Natália? É que essas taxonomias também podem ser feitas por espécies documentais. Por que não hierarquizar espécies e tipos, funções, espécies e tipos? Por que as taxonomias devem ser só por assunto? E vocabulários controlados e tesauros? Por que só podem ser por assunto? Por que também não podem dialogar com a tipologia documental? Então, podem contribuir para bons sistemas de recuperação da informação, para planos e códigos de classificação arquivística e, consequentemente, para avaliação em tabelas de temporalidade de documentos. Porque, como nós vimos lá na frente, o professor Renato Souza falou, a classificação é matricial para outras atividades arquivísticas, como avaliação de documentos, como destinação, como difusão, né? E outra consideração final é a gente perceber que 90% ou mais até dos termos do vocabulário do controlado do CIBEC-NEP, representação temática na área de educação, são compatíveis com as espécies e tipos documentais. Ou seja, uma representação funcional, levantadas nos fundos documentais da CEE e da FAETEC, né? Aqueles órgãos relacionados na gestão de documentos com o Arquivo Público do Estado do Rio. Todavia, a classificação funcional aponta para maiores especificidades dos fundos documentais, como nós vimos, né? No caso daquele parecer, por exemplo, né? O parecer ele vai especificar que não basta ser um conselho, né, de ensino, mas precisa ter uma ata. Bom, aí aqui a classificação e a representação da informação não são apenas atividades técnicas, tá? A gente também tem que desmistificar isso na área arquivística. Nós temos que sair desse positivismo que às vezes nos deixa empacados, mas ações mentais e físicas dentro de um contexto cultural e social que se manifestam de forma simbólica, e aí vocês tirem o ideológicas para ideológica, né? Manifesto de forma simbólica e ideológica de valores, tendências linguísticas, políticas e culturais. Também constatou-se a importância da interdisciplinaridade e o diálogo entre a classificação e a representação da informação na biblioteconomia, na arquivologia, na tipologia como área de conhecimento, que é filha da diplomática, e na ciência da informação. A importância dos princípios da arquivologia, da teoria do conceito, das taxonomias, dos vocabulários controlados, dos tesauros, ontologias e demais ferramentas originárias da biblioteconomia e da ciência da informação na melhoria de planos de classificação arquivística. Nós não precisamos temer isso, gente. Nós temos nossos princípios da arquivística. Isso aí não vai mudar. O que nós vamos fazer é dialogar com a biblioteconomia, com a ciência da informação, e vamos melhorar nossos planos de classificação funcionais ou organizacionais, seja lá a opção que a gente tomar. Bom, e é necessário, finalizando, colocar a organização do conhecimento, a classificação e a representação da informação como parte da agenda de pesquisas dos arquivistas e da arquivologia. Bom, aqui nós temos, então, as referências, quem quiser, à disposição, e muito obrigada por essa tarde agradável aqui com vocês todos. Final. Maravilha. Professora, muito obrigado, né? Desde já. Acredito que tenha sido muito interessante. Para mim, que não conheço nada dessa área, está sendo muito bacana, mas acredito que para aqueles que já conhecem, que são seus colegas, deve ser mais interessante ainda, consegue entender muito mais coisas do que eu.